Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de algumas propriedades da divisão, certo? Mas antes de falar das propriedades, vamos lembrar aqui rapidamente a definição, de divisibilidade, tá? Então vamos lembrar aqui a definição. Vamos lá. Dados dois números inteiros aí, A e B, certo? Dizemos que A divide B se existe um outro número inteiro C, tal que o B é igual a A vezes esse C, certo? Então a gente vai trabalhar com essa definição aqui, tá bom? Só para lembrar aí, tá? Então vamos aqui para a primeira propriedade, certo? Propriedade bem básica, que ela diz o seguinte: para qualquer número inteiro que você olhar aí, ele sempre vai dividir ele mesmo, certo? A demonstração disso é trivial. Então aqui isso é simples, né? De fato, temos que o n ele é igual a n vezes o 1, certo? E o 1 aqui é que vai fazer o papel desse c aqui, tá? Ou seja, é claro que um número inteiro vai sempre dividir ele mesmo, tá? E note o seguinte, note que isso aqui está incluindo o zero, certo? Em particular, o zero é igual a 0 vezes 1, tá? Então, você pode dizer que o zero divide o zero, tá bom? Aí você vai se perguntar, professor, mas quanto é 0 sobre 0? veja bem, aqui é a definição. Essa definição aqui, ela estabelece o quê? Ela estabelece quando é que a gente diz que um número divide o outro. Aqui a gente ainda não está falando sobre quociente, nada disso, tá? Então, nós não estamos falando sobre um valor para isso aqui. Nós estamos falando que nós podemos dizer que o zero divide o zero. Então, vamos para a segunda propriedade aqui, que diz o seguinte. Se você tem que D divide N, então A vezes D vai dividir A vezes N, certo? Então, é o seguinte, ó, como o D divide o N, então a gente sabe que vai existir um C nos inteiros, tal que esse N aí vai ser igual a D vezes C, certo? E agora o que a gente faz, né? A gente quer provar isso aqui, então vamos multiplicar por A, né? Então a gente tem que A vezes N vai ser igual a A vezes D vezes C. E ajeita aqui para ficar bonitinho, né? E daí a gente conclui que A vezes D divide A vezes N, porque a gente usa o mesmo número C para estabelecer essa igualdade aqui, né? E aí segue da definição, tá? Então, portanto, a D divide a N, certo? Só para a gente entender aqui o que aconteceu. O que a gente precisa fazer para provar que um número divide outro? A gente precisa encontrar um certo número inteiro, tal que esse rapaz seja esse número inteiro vezes esse rapaz. Foi o que a gente achou aqui. Inclusive, é o mesmo número inteiro que é usado para dizer que o D divide o N, certo? Vamos aqui para a nossa terceira propriedade, que é uma espécie de recíproca, né? Antes a gente provou que se D dividia N, então A vezes D dividia A vezes N. Agora a gente vai provar a implicação no outro sentido. Se A vezes D divide A vezes N, então D divide N. A única diferença é que aqui a gente vai precisar adicionar essa hipótese aqui de que o A é diferente de zero, tá bom? Então vamos lá provar isso aqui, ó. A gente vai fazer aqui uma prova por contradição, tá? Foi a maneira mais consistente assim que eu achei de provar isso aqui, certo? Então é o seguinte, suponha que o D ele não divide o N, certo? Então o que acontece? Então, se ele não divide, é porque vai acontecer o seguinte, é porque não vai existir nenhum número C pertencente a Z, tal que o N seja igual a D vezes C, certo? Isso aqui acontecer significa o quê? Que N
é diferente de D vezes C para todo C pertencente a Z. Concorda? Se não existe nenhum C que satisfaz isso, então para todo C inteiro, isso aqui vai acontecer, certo? Vai acontecer essa diferença aqui, tá bom? Continuando. Então, se isso aqui acontecer, para todo C pertencente a Z, a gente pode concluir o seguinte, ó, que N vezes A é diferente de D vezes C vezes A. E isso para todo C pertencente a Z. A gente conclui que não existe um C pertencente a Z tal que N vezes A seja igual a C que multiplica D vezes A. Se não existe nenhum C que satisfaça isso, é porque o D vezes A ele não divide o N vezes A. E aí a contradição, né? Porque isso é a hipótese da nossa propriedade, tá? Agora fica a pergunta, onde foi que isso aqui foi usado? Isso aqui foi usado nessa conclusão aqui, ó. Porque se o A fosse igual a zero, aí aqui ficaria zero e aqui ficaria zero. Portanto, a gente não ia concluir isso aqui com a diferença, tá? A diferença não ia acompanhar aqui, certo? Agora, usando a lei do cancelamento, a gente vai ver uma outra forma de provar isso, tá? A vezes N é igual a vezes D vezes esse número C aí, tá bom? E aqui o que a gente faz? Aqui a gente vai usar mesmo a lei do cancelamento multiplicativo aí, uma vez que o A é diferente do zero, certo? Então a gente corta aqui e a gente consegue o que a gente quer, tá? Logo, a gente tem que o N é igual a D vezes C e, portanto, o D divide o N, tá bom? A gente só pode fazer esse cancelamento porque o A é diferente do zero, certo? Vamos aqui para a nossa quarta propriedade, que é uma propriedade bem rápida de ser provada também. O 1 divide qualquer número inteiro. E isso é claro, né? Porque qualquer número inteiro é igual a 1 vezes ele mesmo, tá? Ou seja, aqui no caso, esse N está fazendo o papel daquele C pertencente aos inteiros, blá blá blá, que aparece lá na definição, tá bom? Então aqui a demonstração é simplesmente escrever isso aqui, né? A gente vai só dar uma romantizada aqui. De fato, N é igual a 1 vezes N, logo, o 1 divide o N, tá? Consequência direta da definição. Próxima propriedade é que qualquer número inteiro divide o zero. Isso também é claro, né? Ó, de fato, o que a gente precisa provar, o que a gente precisa fazer para provar que alguém divide o zero? É só você escrever o zero como esse número vezes alguém. E quem é que vai ser esse alguém? O próprio zero. Tá? Então aqui também é direto, certo? Vamos lá. Sexta propriedade. Essa aqui é mais interessante, né? Já dá um trabalhinho a mais. O que ela diz? Se D divide N e N é diferente de zero, tá? Então o módulo de D é menor ou igual que o módulo de N. Como é que a gente prova isso? A gente sabe aqui que D divide N, tá? Então vamos escrever isso. Como D divide N, temos o que acontece, né, da definição de divisão. Acontece que vai existir um C, número inteiro, tal que o N vai ser igual a D vezes esse C, certo? Agora a gente vai usar esse fato aqui, ó. A gente vai usar o fato de que N é diferente de zero. Como N é diferente de zero, segue que o C ele também é diferente de zero. Por que o C é diferente de zero? Porque se o C fosse igual a zero, aí a gente teria que o N também seria igual a zero, porque ele seria zero vezes o D aqui, né?
Só que a gente sabe que o n não pode ser zero, tá bom? Então o que a gente conclui é que o c vai ser diferente de zero. A gente conclui que o módulo de c vai ser maior ou igual que 1. Por quê? Porque o c é um número inteiro e o c não é zero. Então o c vai ser 1, menos 1, 2 ou menos 2. Não importa, qualquer outro número inteiro que o c possa ser, o seu módulo vai ser no mínimo 1, certo? Assim, temos o seguinte. A gente tem que o módulo de n ele vai ser igual ao módulo de d vezes o módulo de c, né? Por conta dessa igualdade. Só que a gente sabe que o módulo de c é maior ou igual que 1. Então aqui a gente tem isso maior ou igual do que módulo de d vezes o 1. Só que isso aqui é o módulo de d. Então o que a gente concluiu foi que o módulo de n é maior ou igual que o módulo de d. Que era o que a gente queria provar, tá? Então vamos provar essa propriedade 7 aqui agora, e a gente vai ver que ela vai seguir quase que imediatamente dessa propriedade 6 aqui, tá? Então vamos lá, o que ela diz? Se eu tenho dois números inteiros, né? D e n. Se eu tenho que o d divide o n e o n divide o d, então eles vão ter módulos iguais aí, certo? Então vamos lá, vamos logo traduzir essas duas informações aqui, né? Como o d divide o n, a gente sabe que existe um certo x aí, né? Vamos parar de usar o c, vamos usar o x agora. Tal que o n é igual a d vezes x, certo? Agora vamos traduzir essa informação. Como o n divide o d, então vai existir aí um certo y pertencente a z, tal que o d é igual a n vezes esse certo y, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, analisar um caso especial, que é o caso em que um deles é igual a zero, tá? Ó, note que se n ou d for zero, então o outro também será zero. Tá bom? Por que isso acontece? Vamos lá. Se o n for zero, por conta dessa igualdade, a gente vai ter que o d também vai ser igual a zero. E se o d for zero, por conta dessa igualdade, a gente vai ter que o n também é igual a zero, tá bom? Então, aqui, no caso da gente ter essas duas hipóteses aqui, uma das duas coisas vai acontecer. Ou os dois vão ser iguais a zero, e aí isso aqui vai ser verdade, porque aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Ou então, os dois são diferentes de zero, tá bom? Então, no caso em que os dois é zero, eu já comentei aqui. Vou falar do caso em que os dois são diferentes de zero, tá? Agora, no caso em que os dois são diferentes de zero, a gente tem o seguinte. A gente tem da propriedade anterior, no caso em que os dois são diferentes de zero, não vai ter nenhum problema com esse pedaço aqui, né? Então, a gente pode usar a propriedade 6. E como isso aqui acontece, a gente tem que o módulo de D vai ser menor ou igual que o módulo de N, certo? Então, temos da propriedade 6, né? Que o módulo de D é menor ou igual que o módulo de N. E, além de saber que o D divide o N, a gente sabe que o N divide o D. Então, a desigualdade contrária também vai acontecer. Então, a gente também tem que o N é menor ou igual que o módulo de D, né? O módulo de N é menor ou igual que o módulo de D, tá? Então, se a gente tem as duas desigualdades, né? A única coisa que a gente pode concluir é a igualdade entre esses módulos aí, tá? Ó, logo, o módulo de N vai ter que ser igual ao módulo de D, certo? Que aí a gente pode montar uma coisa desse tipo aqui, né? E aí, se aqui você tem menor ou igual e aqui você tem menor ou igual, mas o módulo de N apareceu aqui dos dois lados, a única possibilidade é acontecer a igualdade aqui nos dois casos, tá bom? E isso conclui a prova dessa sétima propriedade aqui, tá? Então, o livro que a gente está seguindo aparece essa oitava propriedade aqui, tá? Eu vou dar minha posição com relação a isso. Eu não gosto, tá, de estar usando isso aqui,
Porque o que acontece? Aqui a gente está falando de uma fração, né? Ou então, se você quiser, você pode dizer que isso aí é um quociente, tá? Então, nós não falamos aqui o que é um quociente ainda. Nós não provamos a existência e unicidade de quociente, certo? Então, eu acho assim, algo meio que inconsistente estar falando disso aqui. Eu vou apresentar a demonstração disso aqui só para o desencargo de consciência, tá? A demonstração disso aí é simples, certo? Você tem que o n pode ser escrito dessa forma aqui, quando d é diferente de zero, obviamente, né? Porque no caso em que d é zero, a única possibilidade aqui é que n também é zero, porque o único número que o zero divide é o próprio zero, tá? Inclusive isso é até um exercício, né? Você pode tentar provar isso aí. Ah, mas isso é claro, né? Vamos provar aqui rapidinho, né? A gente tem que o zero divide n. Vamos provar que o n é igual a zero. Como o zero divide n, a gente sabe que existe um certo c, tal que n é igual a zero vezes o c. Mas zero vezes c é igual a zero. Então a gente provou que o n é zero, tá? Ok. Então se o d for zero, o n também vai ser zero e nada disso aqui vai ter graça nenhuma, tá? Então a gente vai considerar d diferente de zero aí. E daí, como a gente tem isso aqui escrito, isso aqui diz pra gente duas coisas. Diz tanto que o d divide o n, como também diz que esse rapaz aqui divide o n. Porque existe um número inteiro, tal que n é igual a ele vezes esse número inteiro, certo? Então, assim, isso é só um comentário rápido, tá? Só para não deixar passar batida essa propriedade aí, tá, gente? Então é isso, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo, tá bom?